Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá novamente e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou Tony Koznek. Anteriormente, aprendemos sobre o projeto da realidade, o pensamento da criação, a ação do Criador, a qualidade do mundo superior, o que a espiritualidade é. Este pensamento da criação, que é criar uma criatura e preencher esta criatura com deleite ilimitado, é a única razão pela qual certa coisa alguma vez acontece. E tudo que aparece na nossa vida é como resultado disto. É o que vem dele e vai a seu caminho para a concretização dele. Quer consigamos percepcionar essa qualidade ou não. E esse é o problema que nós temos. Porque nós pensamos na pergunta mais profunda que temos sobre nossa vida. E a nossa incapacidade de sentirmos onde estamos e para onde vamos vem do fato de que temos de questionar se o Criador é completamente bom e só faz o bem. Então por que é que vemos o mal? Por que é que há acontecimentos maus? Em prol de investigar esta pergunta, os cabalistas definiram para nós um limite em como devemos investigar, de modo a obter uma verdadeira resposta e não ficarmos confusos. Baal Haslan conta-nos que há uma regra na Cabala, e essa é: o que não pode ser alcançado, não pode ser nomenclado. O que significa isso? A meta que queremos alcançar é uma sensação direta do Criador. Não uma ideia, não certo tipo de intelectualização, porque não há uma verdadeira resposta numa intelectualização. Você não pode se tornar confiante sobre uma ideia? Você tem de ser capaz de a sentir dentro de si. Da mesma maneira que sente onde os seus pés se apoiam, ou quando olha para algo que está perante si. Ela tem de ser tangível, apenas aí há uma verdadeira mudança na percepção, não em ideias ou abstrações. O homem não consegue compreender verdadeiramente os acontecimentos na sua vida, porque o homem rejeita metade de toda a realidade. Metade do que acontece, que é considerado por ele mal, o homem rejeita. E isso é devido a uma programação interior que nós temos, que é a vontade de receber. Essa vontade de receber funciona como um sistema de orientação, isto é, somos completamente controlados por ela, e tudo o que ela faz é ou nos atrair para algo que achamos prazenteiro, que achamos prazer, e isso consideramos bom, ou estamos a fugir de algo que não nos dá prazer, que nos dá vazio. Então, nós fugimos disso. Estamos constantemente à procura apenas dessas coisas que consideramos serem boas. Então, a nossa percepção de qual é o propósito do que ambos esses eventos são é defeituosa, porque a nossa atenção nunca está no quadro todo. Está sempre apenas numa pequena parte do quadro. Porque estamos de olhar para ele de dentro do nível do próprio problema. E este é um enorme problema para nós, porque toda a percepção
como podemos ver na natureza simples, vem apenas como resultado de contraste. Nós só conhecemos o frio pelo seu oposto, o calor. Nós só conhecemos cima quando o relacionamos a baixo. Se olharmos somente para a qualidade do calor em si mesmo, se não houvesse nada oposto a ele, se ele não tivesse uma qualidade oposta, ele seria uma essência, não seríamos capazes de sentir alguma coisa nele. Se não houvesse movimento, nenhuma maneira de medir alguma coisa, o que poderíamos saber sobre o calor? Não haveria nada lá. Não haveria simplesmente sensação. Então, esta comparação entre o que consideramos ser bom e por que o consideramos bom, e o que experimentamos como mal e o porquê o consideramos ser mal. Esta é a coisa que precisa ser medida. Precisamos de ter algo que não é uma balança deslizante e pode não nos aparentar, porque estamos cegos por esta incapacidade de incorporar a esfera maior da realidade. Mas toda a nossa avaliação do bem e do mal, de dentro da vontade de receber, é completamente subjetiva. Ela é uma balança totalmente deslizante. Isto é, podemos dizer que certos acontecimentos que vemos são considerados maus. Mas se olharmos verdadeiramente para isso profundamente, se olhar para quais as suas verdadeiras respostas são, e aqui é isto que pretendemos dizer com apenas o que é alcançado pode ser nomenclado, você tem que olhar para a própria experiência. Tomemos, por exemplo, o desastre do tsunami. Houveram 400 mil pessoas mortas nesse desastre. E toda a gente, se os puxar, vai dizer, isto é horrível. A perda de vidas foi terrível, o sofrimento dos outros foi terrível. É quase inimaginável medir uma esfera bíblica de destruição. Mal. Mas o que acontece? Se você acaba por ser um dos donos das empresas que vão reconstruir as estâncias nessas áreas. É a melhor coisa que lhe aconteceu em 5 anos. Então, o que é que experimentou verdadeiramente? Pode responder de acordo com a sua ideia de que, eu devo sentir-me dessa maneira acerca disso. E desta forma a ideia do que é bom é isto, a ideia do que é mal é aquilo. Não, você tem que reagir pelo que realmente sente. Se medir outra coisa qualquer, estará a medir algo imaginário. Às vezes conseguimos ver este fato de que algo inicialmente não tomaríamos como uma má experiência, ou podemos compreender como uma experiência boa, quando olhamos para os níveis de vida abaixo de nós. Se olhamos para algo como um incêndio florestal, podemos ver uma tremenda quantidade de prejuízo feito. Podemos olhar para essa situação e podemos dizer, bem, foi mal para as árvores, mas numa esfera maior das coisas, o que vai acontecer é que houve um propósito para isto. Haverá um crescimento mais denso, vamos ter... talvez haja uma floresta mais diversa, uma floresta mais densa. E as coisas que preveniam o seu crescimento, com sucesso, mudaram agora. A única razão pela qual conseguimos ver um desastre como uma coisa boa é porque olhamos para ele como um processo. Vemos o arco maior do desenvolvimento nos níveis de vida abaixo de nós. Abaixo de nós, a níveis de imóvel ou inanimado, ao nível vegetativo, o nível animal e ao nível humano em que vivemos. Infelizmente, este nível é apenas um animal complexo, de modo a sermos capazes de vermos o que está a acontecer e a programação, e o nível incentivo e a esfera maior do que nos está a acontecer nas nossas vidas. Não de ver somente uma única seção cruzada onde não compreendemos o plano ou o vetor, a maneira na qual as coisas estão a progredir em direção ao objetivo. Quando olhamos para isto no nível humano, não conseguimos compreender, não nos conseguimos puxar pelo nosso próprio cabelo para certo nível superior. Nós temos de ser capazes de ver o nível superior, ao qual os cabalistas chamam o falante. O nível falante do homem é onde ele começa a fazer parte do sistema superior e a ver o sistema inteiro de orientação providenciado pelo Criador. Esta força singular que nos move através de 2 marcos, pela vontade de receber que nos move, nos atrai em direção a algo bom e nos repele a algo mal. Se o conseguirmos ver deste nível acima, deveríamos de ver os acontecimentos nas nossas vidas como pedaços isolados.
e tentarmos dar-lhes nomes no lugar, no tempo e espaço onde não temos verdadeiramente qualquer percepção da razão de coisa alguma. Então, o que fazemos para sermos capazes de nos colocarmos a nós mesmos neste estado superior? Como é que vemos deste ponto de vista superior? Bom, não fazê-los nós mesmos. Só o podemos fazer com a ajuda do que já lá se encontra. Temos de ser capazes de sentir o que lá está. E então podemos tornar-nos como isso. Agora, recordem-se que a força da evolução é apenas o desenvolvimento dos desejos. E esse estado de luz superior providenciou que avançássemos através destes desejos até chegarmos a desejar precisamente a coisa certa. Mas porque estamos envolvidos no nosso desenvolvimento de uma maneira inconsciente, isto é, não por nossa vontade. Somos trazidos para isso e não pela nossa vontade avançamos nisto. Até que chegamos ao ponto onde o despertar ocorre numa pessoa. O despertar é organizado por estes acontecimentos, a que chamamos bons e maus. Por outras palavras, os nossos desejos continuam a ser desenvolvidos e a mudar, para que a nossa pergunta se torne maior. E cada um destes, do que consideramos serem golpes, fazem-nos fazer a pergunta no nível mais e mais profundo. Qual é a verdadeira causa do sofrimento? Por que estou a sofrer e como posso parar de sofrer? E essa força do desenvolvimento faz-nos avançar inconscientemente, até que não contentemos com qualquer outra coisa, senão a resposta a esta pergunta, porque a resposta a esta pergunta pode apenas vir do nível superior, que guia o sistema, que nos faz sentir que há acontecimentos bons e maus. Então, agora que esta necessidade consciente e tangível aconteceu dentro da sensação da pessoa, que nenhum outro desejo pode substituir, apenas a resposta a esta pergunta, esta necessidade consciente e tangível, onde a resposta tem um lugar para ir agora. A pessoa pode recebê-la. Mas de modo a sabermos por que sofremos, temos de saber o que é bom e o que é mal. E sabemos que não podemos sentir isso, ou medir contra uma balança deslizante. Não pode vir a vontade de receber. Tem de ser contra algo que não mude. E isto sabemos ser a qualidade do Criador, que apenas e sempre dá, é doação incondicional. E a qualidade da criatura é receber, a vontade de receber somente para o eu. É a medição do contraste entre estas duas qualidades que nos começa a dar uma sensação de onde estamos, porque a única coisa que há para sentir é o Criador. A pergunta é, como é que eu o sinto? Como o sinto ser? Nós vivemos no mar de luz. Isso significa que estamos sempre a receber deleite, no nosso vaso, no nosso cli. Esta é a vontade de receber. E a luz superior está constantemente a nos preencher com deleite, ou seja, com uma sensação que é na realidade uma sensação da luz em si mesma. É sempre o Criador. Exceto que depende do que nós dizemos que é. Depende do que a vestimenta é. Do que nós chamamos a esta coisa que está a acontecer. Todos os acontecimentos da nossa vida são nos enviados de um modo que o sentimos diretamente como luz direta. Mas se o sentirmos desse modo, isso significa que o sentimos através da vontade de receber e não sabemos por que estão a ser dados. O que procuramos fazer é sentir o pensamento dentro disso, isto é, qual é a qualidade aqui? Qual é a qualidade de doação? Que é a intenção do Criador por trás de nos dar neste acontecimento. Como está isso conectado à força de desenvolvimento que nos traz ao preenchimento? Se conseguirmos compreender e obter uma sensação disto, então compreendemos o acontecimento e também subimos a esse nível. E tudo o que procuramos fazer nos acontecimentos da vida é justificar o Criador, isto é, o que o homem justo é, o que o tzadik é. É o que, independentemente dos acontecimentos da vida, sente o pensamento por trás da doação do acontecimento. A força benevolente da orientação do Criador. E apenas há diferença entre o que nós sentimos no nosso cli e o pensamento do Criador é, ou seja, o nosso pensamento é.
em comparação ao que o pensamento do Criador é. Esta é a fonte do sofrimento. Este contraste entre a minha natureza, a minha intenção na recepção da luz e a intenção do Criador na doação da luz. Esta discrepância causa-me desconforto, sofrimento e assim por diante. Esta qualidade de doação, a qualidade de dar da luz superior, é a lei geral do universo, e tudo no universo deriva daí. Todas as leis, leis interiores e exteriores da natureza, todas derivam daí. E toda a vida está incumbida em encontrar um equilíbrio, uma homeostase entre o que está fora e o que está dentro. Então o grau ao qual nós não mantemos esta lei da vida, isto é, de nos tornarmos como ela, o nosso mundo e todos os aspectos dele sofrem, não só o homem, mas as suas imediações, o seu mundo, o seu país, a sua família, toda a realidade. Uma das maneiras de atrair a luz superior, que nos permitirá subir a um nível onde podemos começar a compreender e sentir o Criador, é pelo estudo de textos cabalísticos. A única razão para estudar um texto cabalístico é para atrair a lei que reforma, não para qualquer conhecimento intelectual, mas para uma transformação que acontece no interior. Enquanto começamos a ler este texto, traga a sua pergunta, a coisa que mais precisa de saber. Recorde-se dela e traga-a para a leitura, não importa o que compreende intelectualmente. Só importa o que você necessita e o que você sente. Este artigo é chamado Não Há Ninguém Além Dele. E foi falado por Baal Haslan e foi registrado pelo seu filho Rabash. Está escrito que não há ninguém além dele. Ou seja, que não há outro poder no mundo com a habilidade de fazer alguma coisa contra ele. E o que o homem vê, nomeadamente que há coisas no mundo que negam a casa de cima, é porque ele assim o quer. Por outras palavras, está propositadamente construído que vejamos um sistema onde sentimos que há bons e maus acontecimentos. E sentimos que há uma força opositora ao nosso bem, que é algo que nos previne de nos sentirmos bem. E a razão pela qual isso acontece é porque a própria força superior quer que isso aconteça. Há um propósito, ele assim o quer, porque não há outra força que possa, na realidade, fazer isso acontecer. E é considerada uma correção chamada a esquerda rejeita e a direita adota. Isto é, o que a esquerda rejeita é considerado correção. Isso significa que há coisas no mundo que desde o início visam desviar uma pessoa do caminho certo. E elas rejeitam a da santidade. Ele está a dizer aqui que esta experiência de não ser capaz de sentir o Criador diretamente, desta sensação, desta força que nos empurra para longe, isto é chamado uma correção. Esta é uma força pela qual algo ocorre que nos permite transformar. É parte deste sistema de orientação e é chamado que a esquerda rejeita, isto é, que empurra para longe, e a direita adota, aproxima para o Criador. Estamos a falar aqui de uma pessoa que deseja sentir o Criador, não só os acontecimentos normais da vida, embora eles estejam estruturados da mesma maneira, porque todos os níveis da natureza funcionam exatamente pelo mesmo princípio. Mas isto significa que há coisas no mundo que desde o início visam desviar uma pessoa do caminho certo e elas rejeitam a da santidade. Isso significa que quando uma pessoa deseja sentir uma sensação do Criador, saber as leis que governam a sua vida, provar a santidade, que é Kedusha, isso significa ser separado, estar à parte. Esta qualidade Kedusha é a qualidade da vontade de doar. É completamente separada deste mundo. Ela está completamente acima dele. Então há coisas que estão propositadamente neste sistema que causam uma pessoa não ser capaz de sentir esta santidade. E o benefício destas rejeições é que através delas uma pessoa recebe uma necessidade e um desejo completo que Deus a ajude. Este empurrar assim que há um desejo, assim que há uma intenção de conhecer o Criador, este empurrão faz
o que vimos no inteiro sistema da natureza. Ele causa uma necessidade. Isso significa que há uma necessidade específica que está a ser construída. Não uma necessidade por esta ou aquela coisa. Por carros, por riqueza, ou por comida, por sexo, por conhecimento, por poder. Não. Está a construir uma necessidade específica. O benefício destas rejeições é que através delas uma pessoa recebe uma necessidade e um desejo completo que Deus a ajude. O desejo que está a ser construído é o desejo diretamente a Deus. Diretamente a Deus. Yasher Kel. O desejo diretamente pelo que está acima. Uma vez que ele vê que, pelo contrário, está perdida, por outras palavras, eles precisam de uma conexão com a força superior que guia tudo. Não só não progride ela no seu trabalho, mas ela vê que regride. Isto é, quanto mais um precisa disto, mais a luz expõe a diferença entre a sua condição interior e o estado da luz. Isto é chamado a revelação do mal. Para que precisamos nós disto? Precisamos disto porque esse é o nosso meio de medição. É pelo contraste que conhecemos alguma coisa. Nós medimos a esfera do amor, a completude do pensamento da criação, contra a barreira na qual começamos a sentir a nossa própria natureza. Então não nos é apenas revelada a natureza do Criador e do mundo superior, através deste processo de contraste, a nossa própria natureza é revelada. Quanto mais o desejo de receber cresce, especificamente com esse desejo de receber contato com o Criador, maior a quantia da sensação do Criador o consegue preencher. Não só ela não progride no seu trabalho, mas ela vê que regride. Por outras palavras, ela vê a diferença entre ela e o Criador. E ela carece de forças para observar Torá e Mitzvot, até não em seu nome. Isto é, uma pessoa sente que não só elas não conseguem sentir o Criador diretamente, mas elas não conseguem sequer se enganar a elas próprias que estão a fazer por qualquer razão, em prol de alcançar o Criador. Elas sentem o maior grau de diferença, mas isto é uma bênção, porque é pela expansão da vontade de receber e pela sua correção que na realidade progredimos. Que apenas e genuinamente superar todos os obstáculos acima da razão pode ela observar Torá e Mitzvot. Ou seja, não pela sua força, não pelo seu conhecimento, não por quaisquer tipos de ideias ou teorias, mas apenas pela recepção tangível da luz, que tem de ser acima da sua razão. Esta conexão é acima da vontade de receber e todos os pensamentos conectados a como podemos obter essas coisas que queremos. Esta força, que experimentamos como acontecimentos bons e maus, são as mãos esquerda e direita do Criador, que nos guiam por meios de sobes e desces, através dos acontecimentos normais das nossas vidas, que se adequadamente compreendidos, assim que tenhamos esse desejo de irmos diretamente a Deus, não importa o que é que ocorre nas nossas vidas, com este desejo. Então esta necessidade específica cresce, até que pode eventualmente englobar e engolir o mundo imaginário inteiro, e nos trazer para um contato completo com a realidade. Este é apenas um gosto da beleza destes artigos. Continuaremos a nossa descoberta do que existe dentro destes artigos e dentro da Cabala. Junte-se a nós novamente.